Pode sentar, né? Todo mundo já está sentado. Senta de novo. Só a irmã lá atrás que estava em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. O que manda é a disposição do seu coração. Às vezes a gente fala para ficar de pé, mas o que manda é a concentração espiritual, o que manda é a sinceridade na hora da oração. Não é a posição do corpo, é o alinhamento do coração com Deus, amém? Eu vou pedir para vocês abrirem inicialmente em Atos 1, abram a Bíblia de vocês em Atos 1, daqui a pouco nós vamos falar desse capítulo 1 aí, mas antes eu quero fazer umas colocações, para que vocês entendam o que eu quis dizer em relação a um evangélico ir para o inferno. Vamos entender o porquê. Pastor, por que um evangélico ele pode ir para o inferno? É muito interessante nós conhecermos a realidade, para não sermos enganados por nós mesmos e nem por Satanás. Senhor nosso Deus, curve a cabeça mais uma vez, e nosso Pai, nós te pedimos que o Senhor realmente esclareça todas as coisas, o Senhor nos ensine e produza o poder de Deus para transformar as nossas vidas, para que a obra do Senhor, meu Deus, não seja somente contemplada, mas seja experimentada, nós possamos ter esse privilégio de sermos instrumentos do poder do Teu Espírito, para que o propósito do Senhor possa ser consumado, e principalmente, meu Deus, nós sejamos agraciados com a salvação, com o nosso nome escrito no livro da vida, com o arrependimento, aquilo que as boas novas, elas trouxeram, as boas notícias que nos chegaram, foram essas, que o nosso Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele pagou o preço, Ele pagou um alto preço pela nossa salvação, pelo nosso resgate. Agora que essa obra seja completa, agora que nós nos convertemos, sejamos preparados para a volta de Jesus, sejamos preparados para a plenitude dessa mensagem, que é, meu Pai, nós alcançarmos o reino de Deus, nós entrarmos no reino de Deus. Por isso nós estamos aqui, meu Deus, reunidos, orando, meu Deus, com esperança que a Tua palavra se cumpra em nossas vidas, que o Teu poder possa, meu Pai, operar todos os propósitos que estão prometidos no Evangelho. Existem grandes propósitos, e um dos principais propósitos é o nosso novo nascimento com arrependimento. Essa campanha, meu Pai, ela possa produzir esse novo nascimento com arrependimento, nós possamos nos livrar verdadeiramente, meu Pai, do pecado consentido, daquele pecado prazeroso, daquele pecado que foi reservado, como aquele pecado de Acã, que foi escondido, enterrado na tenda. Nós temos muitas coisas que estão enterradas nos nossos corações, meu Deus, para esconder do Senhor. Nós sabemos que não há como esconder nada do nosso Deus. Tudo que nós fazemos em oculto, meu Pai, o Senhor sabe. Tudo que nós fazemos escondido, o Senhor sabe. A única alternativa é ter consciência, é se arrepender, é chegar diante de Deus e confessar a desonestidade, confessar as injustiças que nós temos praticados e confiar naquele que pagou o alto preço. Pedir ao Senhor esse poder maior do arrependimento, do convencimento, para que nós não venhamos a viver em pecado, meu Pai. O pecado seja um acidente, mas não seja uma forma de viver, não seja uma prática de iniquidade,
porque a iniquidade é o pecado, é o vício pecaminoso, é aquele pecado repetitivo. Nós não queremos viver na iniquidade. O Senhor disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que essa palavra, essa profecia do Senhor não seja contra nós, porque nós não vamos ser classificados como anticristos, nós não vamos ser, meu Pai, estranhos ao Senhor no grande dia, mas no grande dia o Senhor possa nos acolher. No grande dia nós podemos ter, meu Deus, ter as nossas orações respondidas, nós podemos ter o resultado da nossa fé aqui nesse tempo, porque somente por fé, não que nós tenhamos capacidade de te agradar, Senhor, mas esperamos que o teu poder possa nos salvar, esperamos que o teu poder possa sim proporcionar essa grande vitória e recebermos a vida eterna e recebermos a salvação. E haja sim, meu Pai, uma conversão sincera, verdadeira. Não sejamos fingidos aqui dentro da igreja, não venhamos a estar na igreja por costume, não venhamos a estar na igreja por tradição, não venhamos a estar na igreja por contatos sociais ou movimento religioso, mas sim, meu Pai, haja sim fé com arrependimento de pecado, produzido pelo teu Santo Espírito, meu Pai, pela fé e pelo arrependimento através do Espírito Santo. Fale conosco agora, porque desejamos essa obra completa, desejamos ser santificados pela palavra, porque a Bíblia diz que a palavra santifica, então essa palavra seja revelada aos nossos corações, ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou. Realmente o ouvir a palavra de Deus produza em nós a santificação, porque estamos ouvindo de bom gosto, porque estamos aqui, Senhor, verdadeiramente conscientes do que realmente, meu Pai, o Senhor quer fazer. A nossa busca é a salvação, é justamente, meu Deus, desenvolver essa salvação naquilo que cabe à nossa parte, e a nossa parte é a fé, a nossa parte é crer. Toda a igreja diga: e eu creio e recebo esta salvação em Cristo Jesus. Digam amém. Irmãos, preste atenção agora, olhe para cá. O Evangelho, ele é uma mensagem para salvar. As pessoas têm usado o Evangelho para tudo, principalmente para desviando a mensagem verdadeira, inventando propósitos. Mas o Evangelho é para salvar, o Evangelho é para transformar a natureza pecaminosa. Glória a Deus. Ele não vai tirar totalmente a natureza pecaminosa, mas você, quando recebe o Evangelho, ele tem o poder de fazer com que você se arrependa dos seus pecados. Amém? Ele tem pastor, para que o Evangelho? Para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e nascer de novo pelo Espírito Santo. Nascer de novo em comunhão com quem? Em comunhão com Deus. Não participem de uma religião evangélica. Glória a Deus. Paulo uma vez foi pregar para um rei chamado Agripa, e ele falou para Agripa: olha, o senhor sabe dos acontecimentos todos. Amém? O senhor conhece a palavra, o senhor está bem informado do que Cristo, do que aconteceu com Jesus. Amém, igreja? Paulo anunciava o Evangelho, igreja, porque ele acreditava no Evangelho. Paulo acreditava no poder da palavra. É isso que nós temos que ter essa sabedoria.
Nós temos que ter essa disposição. Não fiquem pensando nos seus problemas, não. Acreditem no poder da palavra. Isso vai salvar vocês. Paulo acreditava no poder da palavra e ele fala para o rei. Esse rei, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Esse rei, ele estava bem informado sobre Jesus Cristo. Ele conhecia a história. Mas ele questionou Paulo. Apesar de tudo, ele questionou Paulo. Ele disse: por pouco você quer me persuadir e me fazer ser cristão? Você acha que com o seu discurso você vai me convencer? Olha só, igreja. Amém? Olhe para mim, por favor. Depois nós vamos entrar aí na palavra. Ele falou de Jesus para o rei e o rei não aceitou. Eu estou só ilustrando para vocês o que a resistência que nós temos ao Evangelho. E muitas vezes aceitamos, irmãos, outros tipos de mensagem. As pessoas vão para a igreja, aceitam vários tipos de mensagem, mas não aceitam a mensagem da salvação. O rei Agripa, ele não creu. Paulo anunciou para ele as boas novas. Paulo falou de Cristo, Paulo falou da ressurreição, Paulo falou do sofrimento de Jesus. Mas as pessoas hoje na igreja não querem saber dessa mensagem. Amém? Nós não queremos saber da ressurreição, nós não queremos saber da vida eterna. Mas Paulo falou para ele: me ouça, eu te peço que você me ouça. E Paulo deu testemunho da vida dele, como que ele era fariseu. Eu vivi fariseu, mas eu fui alcançado pela promessa de Deus. E a promessa de Deus é a salvação, a promessa de Deus é Jesus Cristo, a promessa de Deus é a vida eterna, a promessa de Deus é o perdão dos pecados. Digam amém. Mas nós precisamos crer, nós precisamos da fé primeiramente, e precisamos depois do arrependimento. Glória a Deus. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Pastor, eu vou me converter a Jesus Cristo. Eu vou me converter a Jesus Cristo. Paulo falou: olha, eu fui convertido, rei Agripa, eu fui convertido do poder de Satanás a Deus. Eu fui convertido a Deus. Nós temos que nos converter como Paulo, do poder de Satanás, do espírito da desobediência. Desobediência de quem? Desobediência de Deus, porque nós estávamos distantes de Deus. E isso nós vamos ouvir isso todo dia, e parece que estamos ouvindo pela primeira vez. Por quê, pastor? Porque esse mundo, ele tem um poder de nos fazer esquecer a nossa origem. Que a nossa origem, na verdade, a nossa origem é espiritual. Só que com o pecado, o que aconteceu? Nós perdemos a nossa origem espiritual. Só que agora Deus quer trazer você de volta, como eu preguei aqui no domingo. Deus, ele quer trazer as pessoas de volta. E Paulo falou para ele: olha, eu não posso te convencer. Porque ele disse: Paulo, você por pouco, você quer me persuadir que me faça cristão? Paulo falou: não sou eu. Se eu pudesse, eu faria. Mas eu vou pedir a Deus que você que está ouvindo, que todos se convertam como eu sou convertido. Digam glória a Deus. Paulo falou para ele: olha, eu sou convertido ao Senhor. Eu vou pedir a Deus, prover a Deus que todos vocês se convertam como eu sou convertido. Mas Agripa, de forma sarcástica, ele zomba das palavras de Paulo. E ele era conhecedor dos fatos, igreja. Presta atenção, todo mundo tem a oportunidade. Ninguém vai poder chegar na hora e dizer assim: Senhor, eu não sabia. Senhor, eu não sabia. Nós temos que nos concentrar muito, porque é muito fácil a gente sair do caminho. É muito fácil nós sermos enganadores, é muito fácil perder a concentração, retroceder, estar dentro da igreja, mas quando a gente sai daquela porta, ou talvez nem precisa sair da porta,
aqui dentro da igreja o coração fica endurecido, mesmo diante de tudo que a gente já conhece, mesmo sabendo que Cristo morreu na cruz, mas há uma insensibilidade, há uma dureza de coração, nós não reconsideramos nossos atos, e a partir desse momento, nós somos como Agripa. Amém? Paulo, ele pede a Deus que todos que estavam ali naquele momento ouvindo os argumentos dele, porque ele teve a oportunidade de falar com o rei, se defender em relação à prisão, e a prisão dele foi por causa justamente de estar pregando o nome de Jesus. Mas ele pediu a Deus que todos aqueles ali nascessem de novo, todos aqueles ali ressuscitassem espiritualmente, todos aqueles ali que crescem e fossem transformados. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me conceda o novo nascimento, me conceda que eu seja ressuscitado, meu espírito possa viver novamente, porque o espírito só vive, presta atenção, se você tiver comunhão com quem? Com Deus. Porque se você estiver na carne, sua comunhão é com o diabo. Porque quem vive para a carne, ele cultiva a própria morte. Mas quem vive para o Espírito, cultiva vida. Glória a Deus. Eu tenho que entender isso, pastor. Eu vou cultivar uma vida para Deus. Eu nasci do Espírito Santo para viver para quem? Para viver para Deus, para amar a Deus mais do que tudo. Mas só Deus que pode, igreja, convencer. E o rei Agripa, ele não creu. Como muitos estão dentro da igreja, também não creem. Muitos estão dentro da igreja por N motivos, mas não creem. Há muitos evangélicos que não creem. Nós temos que tomar cuidado para não estarmos nesse meio, de estarmos confessando a palavra de Jesus e estarmos agindo de forma diferente. Esse é o perigo. E vai chegar o grande dia que Jesus vai repetir aquela passagem de Mateus 7, onde ele fala: me chamarão Senhor, Senhor, mas eu não conheço. Nós expulsamos demônio, nós curamos enfermos, nós profetizamos, nós fizemos a obra, mas Jesus vai dizer assim: eu não conheço vocês. Quem são aqueles ali? São evangélicos. Por que eles são evangélicos? Porque eles fizeram a obra, sim ou não? Nós vamos ver lá na palavra depois. Eles fizeram a obra. Há muitos evangélicos, igreja, eu repito, que não creem. E nós temos um exemplo na Bíblia fortíssimo de um evangélico que foi bem próximo de Jesus e não creu: Judas. Se vocês pegarem a história de Judas, vocês vão ver que ele se enquadra justamente nessa mensagem. Escolhido de Jesus, apóstolo de Jesus, se admirou com a obra de Jesus anteriormente, observou, se tornou um discípulo, porque ele acompanhou Jesus, e depois Jesus ele escolhe 12 dos seus discípulos. Dos discípulos, ele escolhe 12 e levanta os 12 como o quê? Apóstolos. Amém? Jesus, ele pega aqueles discípulos que o seguiam de princípio, e daqueles discípulos, ele escolhe 12. Jesus não chegou andando pela rua e disse assim: vem você Pedro, vem você fulano, não. Ele primeiro, ele reuniu um grupo, e daquele grupo ali ele tirou os 12 para serem os mais íntimos. Amém? Mediante a mensagem dele, mediante os milagres dele que esses discípulos viram, incluindo os 12, ele chama os 12. Jesus ora uma noite inteira para escolher os 12. E entre esses 12, Jesus escolhe quem? Escolhe Judas. Ele chamou os apóstolos, ele chamou os 12, e um dos apóstolos era Judas. E Judas
Qual foi o ministério de Judas? Tomar conta do dinheiro. O que a Bíblia fala claramente. E Judas viveu o ministério de Jesus inteiro. Judas, ele viu Jesus, Judas ouviu a palavra, Judas se maravilhou com a palavra, Judas viu os milagres. Amém? Ele viu tudo, igreja. A Bíblia diz que Jesus enviou os apóstolos, só os apóstolos, 12, de 2 em 2 também, inicialmente. Amém? E a palavra de Deus diz que ele deu poder aos apóstolos para quê, pastor? Para expulsar os demônios, para pregar arrependimento, para ungir os enfermos. A Bíblia diz que eles ungiam com óleo e os enfermos eram o quê? E os enfermos eram curados. Eles pregaram a mensagem da salvação, eles pregaram o arrependimento. E dentre os pregadores, quem estava? Judas. Ele era um evangélico. Ele era um evangélico por quê? Porque ele confessava o quê? O evangelho. Nós somos evangélicos e estamos confessando o quê? O evangelho. E podemos ficar do lado de fora. É esse perigo e é esse engano que Deus quer chamar a atenção da igreja nessa noite. Pastor, então quer dizer que eu trabalhando para Cristo, fazendo a obra de Cristo, curando em nome de Jesus, expulsando em nome de Jesus, pregando arrependimento para as pessoas, anunciando a verdade, eu ainda posso ficar do lado de fora? Sim. E a palavra de Deus diz que Judas se perdeu. Nós temos registrado na Bíblia que Judas se perdeu, mas Judas foi escolhido. Mas pastor, como que Deus escolhe Judas? Para mostrar à igreja que todos nós temos oportunidade. O chamado do evangelho chegou para o traficante, chegou para o pedófilo, chegou para o homossexual, chegou para o ladrão, chegou para mim, como pecador que sou, para que eu me convertesse. Chegou para o pastor Wendel, chegou para vocês. Agora, isso quer dizer o quê? Todos têm a oportunidade. Só que Deus, Ele conhece o quê? Ele conhece o coração. Judas já estava profetizada a conduta dele desde os profetas. A traição de Judas foi uma profecia que se cumpriu, uma profecia de muitos séculos antes da vinda de Jesus. Isso quer dizer o quê, pastor? Que Deus escolhe, Deus dá oportunidade a todos, Deus, Ele unge todo mundo para a obra, mas Ele sabe o estado do coração de cada um. Mas só que o arrependimento depende de quem? Depende de nós. Pastor, é poder do Espírito Santo, sim, mas tem que haver uma sinceridade de conversão. Não adianta estar aqui na igreja e manter a posição de antes. Não adianta estar aqui na igreja e não ter tristeza pelo tipo de comportamento que você tem lá fora. É isso que eu quero dizer. Muita gente chega aqui na igreja e eu tenho notícias de comportamento de membros da igreja terríveis lá fora. Esses dias eu recebi um telefonema de uma filha de uma membra da igreja falando dela horrores. Isso é o que, pastor? Pessoas que são evangélicos, se dizem evangélicos, mas não se o quê? Não se arrependeram ainda. Mas participam da igreja, irmãos. Participam da igreja. Participam da igreja. São pessoas que estão contadas dentro da igreja como membros. São pessoas que já se submeteram ao batismo. O que eu quero dizer a vocês é que não adianta participar da obra. Não adianta ser membro da igreja se não houver transformação de quê? Disposição nossa, de coração. Se não houver uma precaução em relação à nossa conduta,
conforme a vontade de Deus. Essa é a nossa preocupação como convertidos. Essa é a preocupação, porque eu volto a repetir, não adianta participar da igreja. E a palavra diz que Judas se perdeu. Vamos ver o que fala aí no Atos 1. Pedro fala, Atos 1, num discurso de Pedro, no versículo 15. 1:15. Amém? Diz assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, isso aí já foi depois da ascensão de Cristo, logo no início, na primeira reunião administrativa da igreja. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Olha a quantidade de discípulos que Jesus deixou. Vocês estão vendo aí? 3 anos e meio, Jesus juntou quantos discípulos? 120. Ah, não, pastor, mas como é que pode? Jesus deixou 120. A gente vê que a mensagem de arrependimento, ela não é para qualquer um. Eu posso encher a igreja, eu posso encher, pela graça de Deus, mas eu vou dizer uma coisa a vocês: onde se prega o arrependimento sincero, o evangelho, pela palavra do Senhor, vai ter pouca gente. Não se impressione, o que falta aqui nessa igreja? Não falta nada, a igreja tem tudo. Você está acostumado com o movimento. O problema é que você está acostumado com o movimento. Jesus, em 3 anos e meio de ministério, com todos os sinais e milagres, ele deixou quantas pessoas reunidas em nome dele? 120, está escrito aqui na palavra ou não? Às vezes a pessoa fica assim, poxa, por que não tem gente? Porque poucos querem se arrepender. Poucos querem ouvir o evangelho da salvação. Poucos querem um fundamento da palavra de Deus. A palavra de Jesus, ela ao invés de trazer para as pessoas o desejo de conversão, contrariava. O evangelho hoje verdadeiro contraria. A teologia da prosperidade não, a teologia da prosperidade ela atrai, ela enche a igreja. A adivinhação atrai, os espetáculos atraem, a música atrai, mas a mensagem da salvação ainda não atrai, e não vai atrair até os últimos dias. Mas só que o Espírito Santo não vai deixar de operar. O Espírito Santo não deixa de operar. Deus falou que Ele não está preocupado, porque os adoradores serão levantados de qualquer maneira, porque Ele já preparou isso, porque Ele já falou. Ele já falou, ninguém vai poder levantar um movimento contra o Senhor. Ninguém vai poder prevalecer contra Deus, porque Ele é soberano. Mas a palavra está dizendo aqui, Pedro disse aqui, olha, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Não chegava a 120 não, pastor. Vocês estão entendendo, igreja? Amém? E ele disse assim, varões e irmãos, convinha que se cumprisse o quê? A escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Digam glória a Deus. Então havia uma profecia de que Judas seria o traidor. Judas viria com aqueles que prenderam Jesus. Pastor, mas foi o que? Deus que determinou? Não, Judas que escolheu. Só que Deus sabia desde a fundação do mundo, por causa da presciência. Faraó, por que Deus falou? Eu já expliquei isso aqui nessa igreja. Faraó, pastor, por que Deus falou, eu endurecerei o coração de Faraó? Porque Deus estava sendo maldoso com Faraó? Não, porque ele sabia que Faraó, apesar de tudo, não iria se arrepender. Então, como Deus já sabe,
Deus já conta a história antes dela acontecer. Eu peço a Deus que a minha história seja muito boa o final dela. Mas Ele já sabe. Ele já sabe qual vai ser o meu destino. Ele já sabe, irmão. Ele já sabe, ele sabe. Mas vamos continuar clamando. Não vamos perder a esperança. Por mais que a culpa ela venha nos atormentar. Sabe o que o diabo consegue fazer? Colocar um peso de culpa para você perder a sua esperança em Jesus e você ir para o inferno. Mas nós temos que continuar perseverando, pedindo ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus, coloca o meu nome no livro da vida. Aí a palavra diz assim: convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse, Atos 1, né? Atos 1, 16, amém? Predisse na boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Amém, igreja? Judas trabalhou junto, Judas teve a oportunidade. Glória a Deus. A igreja se reuniu ali e Pedro falou aos discípulos, quase 120 pessoas. Pedro fala da traição de Judas, que já estava proferida antes. Judas foi o guia daqueles que prenderam Jesus, mas Pedro diz assim: ele foi contado conosco, alcançou sorte nesse ministério, ou seja, ele teve a oportunidade. Olha para mim, irmãos, levante a cabeça, por favor. Você teve a oportunidade de estar aqui, você teve a oportunidade de fazer parte do ministério, você teve a oportunidade de louvar a Deus, você teve a oportunidade de ouvir a pregação. Judas teve a oportunidade dele com Jesus, foi contado conosco, ou seja, ele esteve conosco. Mas qual foi a diferença de Judas? Qual foi a diferença de Judas para os 12? Qual foi a diferença de Judas para Pedro, por exemplo, que negou Jesus? Mas Pedro, o que aconteceu com Pedro? Ele se arrependeu e Judas não se arrependeu. Cuidado, irmãos, com o tempo dessa oportunidade, o nosso coração, irmão, ele não endureça. A nossa preocupação tem que ser essa: espera aí, como que está o meu coração? Eu estou na igreja, eu alcancei a sorte de receber a mensagem da salvação. Jesus me chamou, porque todos vocês aqui são chamados por Cristo. Eu não digo que são apóstolos, porque apóstolos, na minha concepção, são só os 12. Esses apóstolos que estão aí, são eles mesmos que se levantam, ou alguém levanta, mas não é Jesus. Mas o meu pastor é apóstolo, meu líder, não sei, se é, você procura estudar a palavra de Deus, que você vai ver que apóstolo só foram os 12, não existe mais apóstolo. Por que o senhor diz isso? Porque tem um versículo na Bíblia que diz que no reino de Deus serão 12 tronos para 12 apóstolos. Se já tem os 12 de Jesus, vai ter apóstolo sentado no colo do outro lá. É isso que eu quero dizer. Se tiver 10 apóstolos, vai sentar um e os outros vão sentar um em cima do outro, porque só tem 12 tronos, irmão. Amém? Pastor, o senhor está errado. Não estou não. Você procura estudar. A gente, para falar certas coisas, tem que conhecer. Mas fulano foi consagrado apóstolo. Não, ele se consagrou. Ele poderia ser até pastor, mas apóstolo não. Apóstolo só os 12. Glória a Deus. Judas recebeu a consagração de apóstolo, alcançou sorte nesse ministério. Irmãos, o que eu entendo aqui é que Deus, ele sabe de tudo, mas nós somos livres para escolher o nosso destino. Se nós conhecemos
e concordamos com a palavra de Deus, nós vamos ter um final feliz. Não tem, pastor, como é que vai ser? Não, se você concorda com a palavra de Deus, se você concorda com o propósito de Deus, se você se converte sinceramente ao que está escrito, de todo o seu coração, apesar das suas limitações, apesar dos seus vícios, que você vai continuar lutando contra eles, o seu final será feliz. Diga glória a Deus. Mas o que aconteceu com Judas? Escolheu trair. Entendam isso. Judas escolheu trair Jesus. Mas a Bíblia diz que ele curou em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele era líder. A Bíblia diz que ele andou com Cristo. Eu pergunto, e nós? Essa palavra será que não se aplica a nós? Fomos escolhidos, fomos chamados. Repetindo as palavras de Pedro. 17. Contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Somos nós. Somos nós hoje aqui, chamados por Jesus, contados por Jesus, sorte. Porque estar na igreja hoje é uma sorte que vem da parte de Deus. É uma sorte por termos sido escolhidos. É uma sorte eu estar aqui, irmãos. Eu poderia estar lá fora, irmão. Eu poderia continuar perdido. Eu vejo gente da minha época que continua no mundo. Já está de cabelo branco, já está todo estourado. A cachaça já acabou com o cara, mas ele continua lá. E eu passei por lá e estou aqui, graças a Deus. Eu passei por lá, eu passei pela noitada, eu passei por lá. Mas eu fui alcançado pela graça. Essa sorte aqui, na verdade, não é sorte, é a graça. Eu fui alcançado por essa graça. Eu interpreto essa sorte aqui como graça de Deus, favor de Deus. Eu estou aqui não é porque eu sou mais sabido, mas porque eu tive a oportunidade dada por Deus. Mas Jesus, ele fala, vai lá em Mateus 7 agora. Vamos em Mateus 7. Apesar de tudo isso, olha o que Jesus fala aqui em Mateus 7. Em relação à entrada no reino dos céus. 7:21. Todos encontraram, amém? Mateus 7:21. Olha como que Jesus identifica os falsos. As pessoas que estão contra a profissão da salvação. Olha o que ele fala no versículo 21. Nem todo o que me diz o quê? Senhor, Senhor, entrará onde? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está onde? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha Judas aí, hein? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos o quê? Conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Irmãos, eu pergunto, Jesus negou a obra dessas pessoas? Olhe para mim, por favor. Jesus negou a obra dessas pessoas? Jesus falou, eu não vi você profetizar? Falou ou não falou? Ele falou isso aí? Eu não vi você profetizar, eu não vi você ministrar em meu nome. Ele falou isso aí? Está escrito isso aí? Não, não está escrito. Ou seja, Jesus não negou a obra. Jesus não negou que você está vindo na igreja. Ele não vai negar. Mas eu frequentei a igreja há tantos anos. Talvez vocês possam chegar lá no grande dia e argumentar. Olha, eu saí do Rio, fui para Campos, e de Campos nós fomos para uma igreja, depois fomos parar lá no pastor Luciano. Aí o outro fala, não, eu fui para lá, eu fiquei um bocado de tempo lá, senhor, eu fiz um bocado de evangelismo, eu falava que o senhor salvava, que o senhor curava, agora o senhor está dizendo que não me conhece? Vocês estão entendendo, amém?
Jesus não negou a igreja. Pregaram em nome de Jesus, expulsaram em nome de Jesus, eles disseram, maravilhas nós fizemos em nome de Jesus, mas Jesus disse, nunca vos conheci. Ou seja, eles eram evangélicos, eles faziam a obra, mas o que aconteceu? Eles não fizeram a vontade de quem? A vontade de Deus. Quem não fez a vontade de Deus são aqueles que não se arrependeram. Só para vocês entenderem. As pessoas, elas esquecem que é necessário fazer a vontade do Pai que está no céu, para entrar no reino dos céus. Por isso que Jesus falou que é preciso nascer de novo. Pastor, mas é pela obra? Não, não é pela obra, é pela graça. Mas quando existe graça, existe disposição de fazer a vontade de quem? Se não está fazendo a vontade de Deus, é porque não tem o quê? É porque não tem a graça, é porque não tem o Espírito Santo, é porque não tem o novo nascimento. É nesse ponto que nós temos que nos avaliar. Será que eu estou obedecendo? Será que eu não sou um evangélico sem selo? Será que eu não sou um evangélico sem qualidade? Será que eu não sou um evangélico angustiado, amargurado, que tem problema com o filho, que tem problema com o vizinho, que tem problema com o guarda do trânsito, que tem problema com todo mundo, tem problema com a fila na padaria, tem problema com filha, tem problema com genro? E se avaliar, a culpa é sua. Eu não estou querendo inverter. Eu estou dizendo que se avaliar, a culpa é de quem? A culpa é nossa. Está zangado, mas está zangado porque o seu coração está duro. Você que não perdoa. Você que não perdoa, você que não deixa de ser ignorante. Você que não muda, mas Jesus já falou, perdoa 70 vezes 7. Você vai cair aqui, ó. Não faz a vontade de quem? De Deus. Coisa simples que você pode fazer. Tem coisas, irmãos, que realmente, vou falar a verdade, e vocês sabem disso, tem coisas que são difíceis de nós vencermos, mas tem coisas que você já poderia ter vencido. Tem coisas que você já poderia ter cedido e já está fazendo a vontade de Deus. Mas você não está querendo nem fazer a vontade de Deus naquilo que para você não vai custar o quê? Não vai custar nada. Glória a Deus. Faziam a obra, mas não se arrependeram. Eu repito, Jesus não negou a obra aqui, mas ele não reconheceu as pessoas. Ou seja, vocês são evangélicos, mas tem um problema. Vivem praticando o quê? Está escrito o que aí, irmãos? Ele disse o quê? Apartai-vos, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade, ou seja, continuavam vivendo no pecado. Não se arrependeram. Só que esse julgamento aí não é do pastor. Esse julgamento quem vai fazer vai ser quem? Jesus. Jesus que vai fazer, não sou eu que vou fazer. Eu só estou alertando. O Espírito Santo está somente nos alertando nesse tempo, ele não está julgando ninguém. Ele está querendo que a igreja pare agora e veja se você é um evangélico autêntico ou se você é um evangélico falso. Veja se você é um evangélico autêntico ou se você é um evangélico o quê? Falso. Amém? Quando a gente está começando na igreja e o pessoal não conhece a mensagem, ele diz assim, ó, não vai expulsar demônio se você estiver em pecado não, que o demônio pula em cima de você, hein? Está provado que não. Judas expulsou o demônio, pastor? Expulsou. Está lá escrito, Jesus falou que ele expulsou o demônio. Jesus mandou ele expulsar demônio e ele expulsou. Mas ele estava no pecado, ele estava com o coração sujo. Mas ele expulsou. Por quê? Porque ele estava tendo o quê? Oportunidade. Na oportunidade, mesmo com uma mulher, com duas, com três, eu vou mandar o diabo sair, ele vai sair.
Só que na hora do julgamento, Jesus vai falar: eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não te conheço porque você vivia praticando o quê? Iniquidade. Você amava o comportamento errado. Você amava o comportamento errado. Eu não estou dizendo que porque você pecou, você está enquadrado aqui, não. Preste atenção. É quando a pessoa vive praticando iniquidade, vive no erro. Vive no erro porque ama o erro, porque Deus sabe quem está preso e Deus sabe quem está pecando voluntariamente. Deus sabe quem está pecando com consciência e quem está pecando por inconsciência. Esse julgamento não é do pastor Luiz Fernando. Eu só estou falando isso para não colocar vocês debaixo do legalismo, porque Jesus não está falando do legalismo. Ele está dizendo que se a graça alcançar a pessoa, ela não vai viver em pecado. Essa é uma realidade. Se o Espírito Santo te der novo nascimento, você não vai viver em pecado. Amém? Você vai lutar contra o pecado. Você vai se entristecer quando você pecar. Quando você pecar, aquilo vai causar em você uma angústia, uma depressão, e você vai se derramar aos pés de Jesus pedindo perdão. Mas se você peca e está tudo bem com você, está feliz, é porque você está praticando iniquidade. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Eu não estou falando de legalismo, eu estou falando de uma condição espiritual produzida pelo próprio Deus, agradável ao próprio Deus, mas tem que haver uma sinceridade da nossa parte. Que às vezes o pastor fala: fulano está em pecado, mas às vezes quem está em pecado é ele, porque quem conhece o coração é quem? É Deus. Jesus disse que não vai ser julgado pelo que vê e nem pelo que ele ouve das pessoas, mas ele julgará com equidade. Mas ele já disse lá na profecia de Isaías 11, se você abrir lá, você vai ler isso. Jesus tem um critério bastante honesto em relação ao nosso julgamento. Por isso que pode haver uma certa tranquilidade da nossa parte, mas não relaxamento. Tranquilidade é uma coisa, confiança em Cristo é uma coisa, relaxar é outra coisa. Achar que a graça de Deus permite uma pessoa viver pecando é um engano muito grande. São pessoas que vão ser condenadas. Mas confiar na graça do Senhor, confiar no poder do sangue, confiar na obra da cruz e ser sincero com a mensagem da salvação, tomar posse dela com afinco, com desejo de fazer a vontade de Deus, para a glória do Senhor, você está salvo. E eu creio que todos vocês aqui estão salvos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas Jesus aqui, ele reconhece as obras, mas não nega essas obras, mas ele também não conhece as pessoas. Eu não conheço vocês, vocês praticam a iniquidade. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Judas era traidor. O próprio Jesus disse que havia um traidor. Jesus sabe quem são os traidores dentro da igreja. Não adianta ficar aqui tirando onda de santo. Mas é necessário que logo, mais rápido possível, nós venhamos a despertar. Ah, não, pastor, não, eu não estou precisando mudar, não. Quem tem que mudar é fulano. Ah, não, comigo está tudo bem, eu sou da igreja, ele não é. Mas talvez o problema seja você. Talvez ele sem igreja, ele pode alcançar alguma coisa e você, como membro da igreja, não alcance nada. Jesus sabia que Judas era falso. Os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia. O próprio Cristo sabia. Judas fazia parte do grupo, mas ele não creu. Ele era o anticristo, igreja. Abra agora em 1 João. Vamos lá em 1 João, nós já vamos encerrar. 1 João, capítulo 2. Final da Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 2.
versículo 18. Só para você entender como que é uma pessoa contra Jesus, como que age um anticristo. E aonde eles estão? Onde eles estão? Glória a Deus. 1 João 2, quem achou, diga amém. Todos encontraram, amém? Filhinhos, versículo 18. Já é a última hora. E como ouvistes que vem o quê? O anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última o quê? A última hora. Saíram de nós, mas não eram o quê? Mas não eram de nós. Presta atenção, irmãos. Olhe para mim agora. Os anticristos, o que é anticristo, pastor? Contra Cristo. Não fica pensando naquele anticristo que vai vir, que é um líder mundial. Não, anticristo, contra Cristo. Primeiro ponto que nós alcançamos fácil. Não vamos precisar ficar conjecturando, porque a própria palavra ela já tem um significado. Anti quer dizer contra. Anticristo contra quem? Contra Cristo, glória a Deus. São os falsos que estão dentro da igreja, fazem parte da igreja, mas não pertencem à igreja. Eles podem estar dentro da igreja e já podem ter saído da igreja. Por que eles saíram da igreja? Saíram da igreja de Cristo, mas abriram outra igreja. Amém? Pastor, esses aí já saíram da igreja? Não, eles saíram da igreja verdadeira e abriram uma igreja o quê? Falsa. Por quê, pastor, que eles abriram uma igreja falsa? Porque o ensino que eles profetizam é falso. Aí que você vai conhecer o anticristo. O anticristo, ele está pregando uma palavra contra Cristo, contra o evangelho de Cristo. Ele está pregando um ensino falso. Mas ele já pertenceu à igreja de Jesus, porque são pessoas que inicialmente se converteram a Cristo. Eles inicialmente, eles começaram pela verdade. Eles começaram com simplicidade da mensagem da salvação, mas depois o diabo conseguiu perverter o coração deles, fazendo esses homens se voltarem para o dinheiro e para outras coisas. Patrimônio, enganação, são vários tipos de cultos que estão fora do contexto do evangelho. Isso vocês têm que entender. São pessoas que estão unidos, mas por razões o quê? Erradas. Pastor, qual é a razão dessa igreja? A razão dessa igreja é o reino de Deus. Da nossa igreja é o reino de Deus. Mas tem muitas igrejas que as razões são erradas. Tem falsos profetas, tem falsos membros, tem falsos evangélicos, tem fingidos, tem hipócritas, mas não são evangélicos verdadeiros. Amém? Não são cristãos. Não são cristãos, estão na igreja, mas não pertencem à igreja de Jesus. Nem essa própria igreja é de Jesus, porque as razões que eles estão ali são razões erradas. Eu vou para o movimento religioso, é uma coisa. Jesus podia ter reunido milhões de pessoas, nem com sinais e milagres ele conseguiu reunir. Quase 120 pessoas. E eu li isso há um tempo atrás e eu falei, não pode, mas é verdade. No cenáculo só tinham, nem eram 120, quase 120. Devia ter 115 ou 110. Amém? Mas por que, pastor? Porque ali só estavam aqueles que estavam dentro do propósito verdadeiro, aqueles que estavam por razão verdadeira. Agora, hoje tem o quê? Tradição, movimento religioso, contatos sociais. Não, vou lá porque fulano é minha amiga, eu estou acostumado com o povo. Tem vários motivos para você ficar dentro de uma igreja. Agora, o motivo principal é o reino de Deus, o motivo principal é a mensagem da salvação.
O motivo principal tem que ser Jesus, não é o apóstolo, esses apóstolos falsos que tem aí. Ah, é o meu apóstolo. Apóstolo da onde? Tem apóstolo nenhum. Glória a Deus. Você tem que estar por uma única e preciosa razão, buscando o reino de Deus, expressar a sua fé e se arrepender dos seus pecados e fazer a vontade de Deus. Mas isso tudo é obra da graça. E se tiver a obra da graça, você é selado. Você é um cristão autêntico, você é um convertido autêntico. Por quê? Porque você faz a vontade de Deus. Mas se você não faz a vontade de Deus, ore mais, para que você não seja classificado no grande dia como um falso evangélico. É muito sério o que o pastor Luciano está falando aqui. É muito sério o que o Espírito Santo está nos ensinando aqui nessa noite, igreja. Judas havia saído do meio dos apóstolos, dos discípulos, e da mesma forma hoje, tem pessoas dentro da igreja como Judas, fazendo coisas em nome de quem? De Jesus. São pessoas que estão dentro da igreja ou até saíram da igreja, entraram até em outra igreja, mas saíram do firme fundamento, saíram da verdade. Ah, eu passei por outra igreja, eu não nego, mas só que Jesus não queria que eu ficasse. Jesus foi me dando o conhecimento da verdade. Eu recebi a mensagem da salvação, eu recebi o conhecimento da mensagem verdadeira. E Paulo, ele em uma mensagem aos Coríntios, igreja, ele alerta quanto aos falsos apóstolos. Paulo fala dos falsos apóstolos, Paulo fala dos obreiros fraudulentos, Paulo fala dos apóstolos transfigurados, ele fala. Glória a Deus. Pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Amém. Paulo fala que ele temia que a igreja fosse enganada, como Eva foi enganada. E o que está acontecendo hoje? Satanás está conseguindo enganar muita gente. Satanás tem conseguido enganar muitas pessoas. Tanto líderes que se tornaram obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. Amém. Mas Paulo disse, mas isso não é uma maravilha, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Paulo disse que essa arte de enganar é diabólica. A falsidade, ela nunca vem, igreja, aparente. Por isso que hoje nós temos que tomar cuidado naquilo que nós o quê? Naquilo que você escuta. A mensagem, ela vem dissimulada, por isso que tem atraído muitas pessoas. Essa mensagem, ela é dissimulada. Essa mensagem, ela corrompe os nossos sentidos. E você sai da simplicidade, daquela devoção a Jesus Cristo, do reino de Deus, do perdão dos pecados. Essa que é a devoção pura e simples. Essa que é a simplicidade do Evangelho. As pessoas estão complicando com teologia de prosperidade, coach de treinamento de empresário dentro da igreja. É uma série de ensinamentos que não é Evangelho, mas está dentro da igreja. Mas tudo isso tem um fim, um cunho financeiro, um interesse de dinheiro no final. Sempre tem uma oferta, sempre tem que pagar uma taxa antes. Mas esse Evangelho não é o verdadeiro. Porque quando o Evangelho é verdadeiro, o que menos se pede dentro da igreja é dinheiro. Quando uma igreja prega o Evangelho verdadeiro, eu repito, o que menos se frisa é o quê? É o dinheiro. E a obra continua. E a obra continua, e a obra vai indo, porque ela está sendo sustentada por Deus.
Quando nós estamos buscando o evangelho verdadeiro, nós não dividimos a nossa afeição a mais nada. Nós não nos desviamos da verdade. Glória a Deus. Agora, esses falsos nunca foram chamados por Jesus. Amém? Ah, pastor, fulano é apóstolo. Falso apóstolo. Nunca foi chamado por Jesus. Nunca foi chamado por Jesus. Quem levantou ele foi o homem. Por que ele é falso? Como que você conhece? Pelo que ele fala. Porque o método dele é falso, a palavra é falsa, o ensino é falso, as ideias e as esperanças que ele prega são falsas, mas tem uma aparência de verdadeira. Porque não é muito fácil de enxergar. Porque a arte do diabo é enganar. E o diabo, ele é muito sábio. Se vocês pensarem que vocês podem competir com Satanás, vocês estão enganados. Só em nome de quem? Só se vocês competirem com ele com a palavra de Deus na boca e aonde? E no coração. Aí vocês podem vencer o diabo. Porque ele é muito inteligente. Um dos seres mais inteligentes que Deus criou. O diabo é muito mais inteligente do que todos os anjos e muito mais do que nós, homens. Eu digo que ele tem uma habilidade para enganar, e esse era o medo de Paulo. Eu só não vou abrir qual é a passagem, porque senão nós vamos atrasar muito. E ele levanta esses apóstolos fraudulentos com as suas ideias e esperanças falsas, mas essas ideias e esperanças falsas têm uma aparência de boa. Indubitavelmente, essas ideias são boas, mas só na aparência, irmão. Por isso que existem muitas pessoas sendo enganadas dentro da igreja, e você pode pensar, pastor, mas como é que pode? Você sabe porque você é daqui. Mas se você fosse de lá, você estaria batendo palma e dando glória. Você sabe porque você aprendeu aqui. Mas se você fosse de lá, você talvez estivesse na mesma onda. Amém? Aí a pessoa acha que Satanás é o que, pastor? Aparece com chifre? Satanás aparece com rabo? Satanás aparece vermelho, flamejante, pegando fogo, assustador? Não. Esse não é Satanás, não. Mas a Bíblia diz que ele vem como anjo de quê? Como anjo de luz. Ele não se apresenta como rabo com aquela ponta, chifre, com aquele olhar vermelho, aqueles olhos vermelhos, com um tridente na mão. Não, isso aí é uma fantasia. Mas a Bíblia diz que ele vem enganando como um anjo de luz. Como seria isso dentro da igreja? Um ministro bem vestido. Um ministro bem vestido, irmã, com palavras aparentemente maravilhosas, com ideias, com esperanças, indubitavelmente boas, mas na verdade são falsas. E esse é Satanás. Prega a emoção, bom de discurso, fala bem, convence uma igreja a participar do propósito, consegue vender uma vassoura, melhor do que um vendedor de feira. Vende até, a feira o cara fala 3 por 1, leva 3, paga 2, né? Mas aqui não, aqui o cara leva logo uma dúzia e paga 24. Aqui o cara leva uma, paga 2. Na feira o vendedor diz, leve 3, pague 2. Mas o travestido de anjo de luz, ele vem e manda você levar 3, só que você paga 6 e paga rindo. Tamanho é o poder do convencimento desse espírito que está dentro das igrejas hoje. E elas estão cheias, elas estão lotadas. Mas o próprio Paulo disse, eu temo que vocês sejam enganados com essas ideias.
Amém? Mas eles vão usar o nome de Deus, vão usar o nome de Jesus, eles vão ser cuidadosos, mas eles vão iludir e ensinar salvação pelo dízimo, pela oferta, mas não a redenção pelo sangue de Jesus. Porque o que salva é o sangue de Jesus. O que nos salvou foi o sangue de Jesus. Glória a Deus. Mas as pessoas estão comprando a salvação, estão pagando, estão mergulhando, pulando de qualquer altura. E Deus, Ele quer que nós sejamos sinceros. Deus, Ele quer que nós venhamos a não praticar a iniquidade. Se você se arrepender, aí há perdão. Se Judas tivesse se arrependido, ele seria perdoado. Mas se não houver arrependimento, irmãos, o nosso serviço, o nosso chamado, não vai valer de quê? Não vai valer de nada. Sem conversão genuína, nada vai valer nada. Participar da igreja não quer dizer nada. Pastor, eu recebi a mensagem, eu participei da igreja, eu me batizei, mas você precisa se arrepender. Diga glória a Deus, para que você tenha o Espírito Santo, para que você seja vivificado, para que você obedeça a Deus, essa graça te faça obedecer e você venha guardar a palavra do Senhor.